Seara. Experimente a nova costelinha suína temperada para churrasco. Oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. A economia brasileira cresce 0,4% no terceiro trimestre. O Ministério da Educação desiste de cortar verbas de universidades e institutos federais. O Supremo Tribunal Federal aprova a revisão do cálculo da aposentadoria pelo INSS. Contribuições anteriores a 1994 podem ser consideradas para aumentar o benefício. Chuvas da primavera provocam mais mortes. Na Copa do Mundo, Croácia e Marrocos passam para as oitavas do Grupo F. Pelo Grupo E, o Japão surpreende de novo na vitória de virada sobre a Espanha. E com as duas seleções classificadas, a Alemanha é eliminada mais uma vez na primeira fase do Mundial. Amanhã tem Brasil e Camarões. E o Jornal Nacional começa agora. Pelo quinto trimestre seguido, a economia brasileira teve desempenho positivo. Mesmo com ritmo de crescimento menor, no período de julho a setembro, o Produto Interno Bruto aumentou 0,4%. O tempo dedicado ao trabalho não é mais o mesmo. Anitta está com 68 anos, se aposentou, mas ainda dá expediente 4 vezes por semana no salão, porque precisa do dinheiro para manter a casa. Diminui as contas. O que a senhora diminuiu? Tudo. Comprar menos. Eu agora moro sozinha, né, gente? Eu não tenho tanto gasto. Anitta diminuiu o ritmo no momento em que a economia também desacelerou. O PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, cresceu 0,4% no terceiro trimestre. Foi a quinta alta consecutiva, mas abaixo da registrada no trimestre anterior. Reflexo do que aconteceu com o consumo das famílias, que teve alta, a quinta seguida, mas menor do que nos 3 meses anteriores. E influenciada também pelo crescimento mais lento de setores importantes da economia. O de serviços, que inclui o salão, onde a manicure trabalha, e que tem o maior impacto no PIB, foi o que mais cresceu entre julho e setembro, mas com resultado menor do que no segundo trimestre. A indústria perdeu o ritmo, não atingiu nem a metade do resultado do trimestre anterior. E os investimentos também perderam força. Já a agropecuária, que teve queda de produção em algumas safras, como mandioca e cana, recuou. Começamos agora o CNN Prime Time na TV e nas plataformas de streaming YouTube e Prime Video desta quinta-feira, 1º de dezembro. Vamos às notícias com destaque para as notícias de Brasília sobre a transição de governo. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu hoje com representantes de centrais sindicais. Em pauta, mudanças na reforma trabalhista. Na economia, o PIB brasileiro cresceu no terceiro trimestre. É a quinta alta seguida. Fernando Nacagal vai mostrar os dois lados dessa notícia. É bom ter alta, mas até que ponto ela se sustenta quando o mundo flerta com uma recessão global? O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para chuvas intensas na Bahia, no Espírito Santo e também em Minas Gerais. E a Copa do Mundo no Catar vai se revelando a Copa das Zebras. A Alemanha venceu a Costa Rica, mas foi eliminada do Mundial. O Japão passou para as oitavas, deixando a Espanha como segunda colocada do grupo. E o Brasil entra em campo amanhã jogando com Camarões. Daniel Alves será o capitão, se tornando assim o jogador brasileiro mais velho a disputar um Mundial. Notícia ao vivo, reportagens especiais, análise objetiva, no horário nobre da informação. Eu sou Márcio Gomes e este é o CNN Prime Time. Boa noite. Faltando um mês para a posse do novo governo, a equipe de transição passou o dia entre uma reunião e outra em Brasília. E hoje o foco foi muito a questão trabalhista. O presidente eleito, Lula, cumpriu a agenda lá no Centro Cultural Banco do Brasil e recebeu representantes de centrais sindicais. Salário mínimo e financiamento dos sindicatos. Essa foi a pauta. A gente vai ao vivo até Brasília conversar com a repórter Tainá Farfan, que explica para a gente como foi esse encontro, como foi essa quinta-feira, né, Tainá? Boa noite.
Oi, Márcio. Muito boa noite para você e para quem acompanha a gente aqui na CNN. Lula passou o dia aqui no CCBB, de onde ele saiu por volta das 18 horas. Ele chegou aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, que funciona como uma espécie de gabinete para essa equipe de transição, às 11 horas da manhã, e logo se reuniu com esses representantes de centrais sindicais e presidentes de sindicatos. Ao final desse encontro, a gente conversou com alguns desses representantes que participaram dessa reunião com Lula, e eles afirmaram que foi discutido ali com Lula a revisão de alguns pontos da reforma trabalhista que foi aprovada em 2017 por Michel Temer, né, ainda no governo de Michel Temer, o que sinaliza um recuo por parte dessas categorias, já que durante a campanha de Lula, a defesa deles era a revisão total dessa reforma trabalhista. Outro ponto que foi abordado durante esse encontro é que eles abriram mão daquele imposto sindical, mas defenderam ali com Lula outra forma de custeio para as categorias. Mais um ponto discutido nesse encontro que a gente conseguiu apurar é a revisão do aumento real para o salário mínimo. Está previsto para o orçamento de 2023 um aumento do salário mínimo para R$ 1.302, e essas centrais sindicais pediram ali para Lula que seja revisto esse ponto, que esse aumento vá para R$ 1.342. A sinalização de Lula, segundo esses representantes, foi positiva. Ele disse que iria avaliar essa possibilidade já nas próximas semanas. Quinta-feira, 1º de dezembro. O Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Supremo Tribunal Federal valida a revisão para a vida toda que dá aos aposentados pelo INSS direito de refazer o cálculo do valor dos benefícios. Economia do Brasil cresce de forma tímida no terceiro trimestre. Apesar da quinta alta seguida, a PIB perde fôlego e indica volta à estagnação. 28 grupos que compõem a equipe de transição do governo federal entregam os primeiros relatórios setoriais e avaliam a situação do Brasil como preocupante. Texto inicial do orçamento do ano que vem não prevê recursos suficientes para nenhuma área. Redução de verbas em relação a 2022 chega a 60% em setores como saúde, educação e programas sociais. Operação da Polícia Federal e do IBAMA investiga esquema de contrabando de mercúrio e garimpo ilegal de ouro que teria causado prejuízos de R$1 bilhão. Olá, boa noite. Hoje aqui na bancada temos a presença do cientista político Sérgio Fausto, diretor executivo da Fundação FHC, e do advogado João Santana. E você pode participar fazendo comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, João. Seja bem-vindo. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Karen. Boa noite, Sérgio. Boa noite, João. A aproximação entre o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e os presidentes do Senado e da Câmara deixou o atual chefe do Executivo preocupado. Há uma especulação de uma retaliação por parte de Jair Bolsonaro. O presidente teria determinado a suspensão do pagamento das emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto. A informação é do jornal O Estado de São Paulo. Segundo a reportagem, dos 16 bilhões e meio de reais reservados para esse tipo de emendas neste ano, quase 8 bilhões de reais teriam sido bloqueados pelo governo. A medida ocorre após os aliados de Bolsonaro no Congresso Nacional acenarem para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Os pingos nos is. Jovem Pan. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is. Muita notícia, informação e as análises que você gosta de acompanhar aqui na Jovem Pan News. Você que nos acompanha pelo YouTube, muito obrigado. Agora são 5 horas e 42 minutos. Para começar, tem destaque importante, porque o presidente eleito Lula pretende reabrir as embaixadas brasileiras que foram fechadas durante a administração do presidente Jair Bolsonaro. Entre elas, as representações do país na ditadura da Venezuela, desativadas desde 2020. A informação foi divulgada pelo portal UOL nesta quinta-feira. De acordo com essa publicação, a pretensão do petista foi levantada pelo ex-chanceler Celso Amorim, cujo nome é cotado para assumir um papel central no desenho da política externa de Lula. Diversas embaixadas em cidades de Serra Leoa, Libéria, Caribe, Barbados e Venezuela foram transferidas para apenas um prédio em cidades estratégicas desses países, seja pela redução de custos ou seja pelo regime ditatorial.
Quero conversar para abrir essa edição dos Pingos nos Is. Coronel Gerson Gomes. Coronel, seja muito bem-vindo. Santa Catarina entra em situação de emergência por causa das chuvas. 70 cidades são afetadas diretamente pelas cheias dos rios. Com barcos e helicópteros, bombeiros resgatam pessoas que ficaram ilhadas. Bombeiros usam cães farejadores na busca por desaparecidos em deslizamento de encosta no Paraná. Bando de 20 assaltantes invade concessionária e rouba motocicletas. A polícia já prendeu 9 deles. A Alemanha é eliminada pela segunda vez seguida de uma Copa na fase inicial. No grupo dos alemães, Japão fica em primeiro e pega a Croácia no mata-mata. Espanha passa em segundo e vai enfrentar o Marrocos. Seleção entra em campo com time reserva amanhã contra Camarões e Daniel Alves será o capitão. Vai se tornar o jogador mais velho a entrar em campo pelo Brasil em uma Copa do Mundo. Economia cresce no terceiro trimestre e PIB atinge maior nível desde 1996. Supremo decide a favor da chamada revisão da vida toda de aposentadorias do INSS. Pelo segundo ano, Curitiba vence entre as capitais o prêmio Band Cidades Excelentes. Nova denúncia de racismo da família real britânica. Alvo agora é a madrinha do príncipe William. Noivo tenta imitar cena de filme e pedido de casamento quase vai por água abaixo. O Jornal da Band está no ar. Boa noite. A Justiça negou o pedido de liberdade do ex-presidente do Santos, Orlando Rolo, acusado de participar de um esquema de desvio de cocaína apreendida. Este é o seu Repórter SBT, com as últimas notícias do Brasil e do mundo. O PIB brasileiro registrou alta de 0,4% no terceiro trimestre, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. Foi a quinta alta seguida. Serviços e indústria foram os setores que mais impulsionaram o índice, que apesar disso veio menor do que a expectativa do mercado. A Polícia Federal e o IBAMA fizeram hoje uma operação contra o uso ilegal de mercúrio para apurar e coibir crimes ambientais e mineração ilegal de ouro nos estados de Mato Grosso, São Paulo, Goiás, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pará e Rondônia. O Museu do Ipiranga, em São Paulo, prorrogou a entrada gratuita para visitação até 30 de dezembro. O local foi reaberto em setembro. É necessário reservar os ingressos com antecedência. A Espanha identificou mais 2 cartas-bomba endereçadas a uma fábrica de armamento militar e a uma base da Força Aérea do país. Os envelopes foram encontrados poucas horas após a explosão de outra carta na Embaixada da Ucrânia. As correspondências foram enviadas para a investigação. O presidente francês Emmanuel Macron chegou hoje à Casa Branca para um encontro com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. A guerra na Ucrânia é um dos principais assuntos que devem ser discutidos entre os dois líderes. Outras notícias você acompanha logo mais no SBT Brasil, às 7h45 da noite, horário de Brasília. Até lá. Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Os bombeiros do Paraná continuam as buscas pelos desaparecidos após um deslizamento de terra na BR-376 em Guaratuba. As autoridades avisaram para até 30 o número de possíveis vítimas. Veja agora outros destaques dessa edição. Produto Interno Bruto registra alta de 0,04%. É melhor patamar desde o início da série histórica em 1996. Espanha reforça a segurança após cartas-bomba serem enviadas a autoridades e embaixadas em Madrid. Forças iranianas matam torcedor que comemorou derrota do Irã para os Estados Unidos no Mundial do Catar. Amanhã tem seleção em campo. Escalado como capitão, Daniel Alves se tornará o jogador brasileiro mais velho a disputar uma Copa do Mundo pelo país. Essas e outras notícias você vê agora no Rede TV News. Uma concessionária de motos em São Paulo foi invadida por mais de 20 assaltantes na noite passada. Câmeras de segurança gravaram a ação.
A porta de vidro de 2 metros de altura não resistiu a um puxão e golpes de marreta. Dezenas de criminosos, quase todos com capuz, entraram e foram pegando tudo que havia pela frente: motos, capacetes e acessórios. Segundos depois, o alarme disparou e todos saíram correndo. Equipes da Polícia Militar chegaram em seguida e 9 suspeitos foram presos, entre eles 2 menores e uma mulher. A loja ficou revirada. Os donos ainda não calcularam o prejuízo. As motos não foram levadas, 2 ficaram caídas no estacionamento. Segundo a polícia, os criminosos criaram um grupo no WhatsApp só para organizar o arrastão. Eles já tinham conhecimento que funciona, o tempo que o alarme ia disparar, como estourar, como pegar. Eles sabiam que as motocicletas não funcionavam, por isso já tentaram empurrar. Eles trouxeram um galão de combustível para colocar, para tentar levar as motocicletas. Um caso semelhante aconteceu na madrugada de ontem em Santo André, no ABC Paulista. 5 homens chegaram pouco depois da 1 da manhã. Nesse caso, o alvo eram os capacetes. Um deles foi usado para quebrar uma vitrine onde outros estavam em exposição. Cerca de 10 foram levados pelos criminosos. Segundo a polícia, só este ano, 18 revendas de motos foram invadidas na capital paulista e região metropolitana. Em 15 de outubro, cerca de 20 bandidos entraram nessa revenda na zona sul da cidade. A correria dos ladrões atrás de acessórios e motocicletas foi grande. Um dos criminosos caiu tentando puxar uma delas. 13 suspeitos foram detidos, entre eles também havia menores de idade. 7 motos foram levadas, 5 recuperadas.